não se adequaria à Constituição, na minha leitura. Com a palavra, o doutor José Eduardo Cardoso. 3 minutos. Agradeço, Vossa Excelência, e Vossa Excelência é um auditor muito competente. Não tem formação jurídica, como eu também não tenho formação financeira da vida, mas eu não opino sobre questões que não são da minha formação. Queria apenas ponderar a Vossa Excelência que, se Vossa Excelência não tem a formação necessária, não deveria analisar com tanta contundência a impossibilidade da convalidação como fez, ou devido a vênia. Em segundo lugar, gostaria também de observar que, quando se aprecia uma conta, as contas, e não se apontam irregularidades, considerar a posteriori uma situação que não se viu é uma mudança de posição? Sim. Veja, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal passou a entender que parlamentares que mudam de partidos deveriam perder o seu mandato. Antes não tinha considerado isso. Passou, a partir de um certo momento, a considerar. Perfeito. Mas o que fez o Supremo Tribunal Federal? Disse, daqui para frente, quem mudar de partido será punido. E não disse, quem mudou de partido no passado será punido. Essa é a diferença. O Tribunal de Contas da União acordou para o exame de uma matéria e resolveu punir. Apesar de ter dormido durante um certo período sobre uma questão importante, segundo diz Vossa Excelência, para punir quem achava que estava tudo certo. Isso não é correto. É absolutamente inaceitável do ponto de vista jurídico. Também quero ponderar a Vossa Excelência uma outra questão. Vossa Excelência não me disse exatamente qual o valor que o TCU apurou relativamente aos decretos contingenciados que influenciaram a meta. Eu ousaria dizer, mas aí Vossa Excelência é sua área e não minha, por isso que eu digo que ousaria dizer, temerariamente dizer, que não afetaram em nada. O que afetou o não atingimento das metas foi a queda da receita, que tinha a ver com um conjunto de situações internacionais, nacionais, não importa. Mas não há relação de causa e efeito entre decretos e não atingimento da meta originalmente prevista. E quando um governo manda o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele o faz analisando metas do momento econômico em que envia o projeto de lei. A economia mudou muito naquele período a posteriori. A receita caiu muito, todas as auditorias mostram isso. Como se pode, então, associar que foram esses singelos decretos, dos 6 decretos, 2 eram neutros, que afetaram as metas fiscais? Não há nexo causal, falo temerariamente, porque não é minha área, aparentemente nenhum. Por isso que eu peço a Vossa Excelência que me diga, com exatidão, números, em vírgulas, tudo, quanto que efetivamente esses decretos implicaram em gastos que pudessem ter afetado a meta fiscal. Porque a meta fiscal, ela é financeira, ela não é orçamentária. Então, quanto foi liberado aqui, que não foi contingenciado, demonstrando-se o nexo causal entre decreto e meta. Com a palavra a testemunha, senhor Leonardo Albernaz, 1 minuto. Vai ser de 2 minutos? 2 minutos. Responder tudo. Ok. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro. Primeiro, duas correções. De novo, eu não fiz uma avaliação sobre o Instituto da Convalidação. O senhor está certo, jamais ousaria tanto. O que eu fiz foi uma análise sobre a interpretação do artigo 167, inciso 5º da Constituição, que acho que eu conheço razoavelmente bem. O segundo ponto, já entrando nessa história de punir quem achava que estava certo, eu diria, Excelência, que a lei vale para todos e não depende de manifestação do TCU. Eu acho bastante surpreendente que se possa imaginar que um projeto de lei possa fazer as vezes de lei e condicionar qualquer decisão de programação orçamentária, mais ainda quando essa decisão diz respeito à abertura de créditos, que é uma autorização excepcional concedida pelo Congresso ao Executivo. Não é? A meu ver, isso está vedado muito claramente desde a emenda constitucional número 32 de 2001, e nenhuma posição do TCU ou de qualquer outro que não fosse esse Congresso, ao mexer na Constituição, se assim o desejasse, poderia mudar essa autorização. Esse é meu entendimento. O terceiro ponto diz respeito à avaliação dos decretos e o comprometimento da meta. E a questão, ela parece uma questão que tem algum sentido se a gente imaginar que é o decreto, se a gente está avaliando se aquele decreto tem que ter gerado um resultado. E por que eu digo isso? Acho que falei isso algumas vezes e temo que o tempo não nos permita. A nossa legislação, ela
prevê várias situações em que a compatibilidade é verificada no momento da autorização, independente do resultado. E o melhor exemplo disso é o artigo 5º da LRF, quando diz: o PILOA, o projeto de lei orçamentária, tem que vir para essa casa compatível com a meta. Se a gente fizer essa mesma pergunta, mas o PILOA provoca algum efeito na meta? Zero. Zero, porque não tem execução de despesa, assim como nos decretos. E mesmo assim, a nossa legislação, ela exige não simplesmente o controle da execução. Em vários momentos, ela exige um controle da autorização. Isso vale para o artigo 5º da LRF e vale não só para os créditos originais do PILOA, vale também para todos os créditos que vierem ser aprovados durante a execução. De Vossa Excelência. Um minuto, doutor José Eduardo Cardoso. A informação de Vossa Excelência é valiosíssima para a defesa. Pelo que pude depreender, Vossa Excelência afirmou a nossa tese, que os decretos não afetaram financeiramente a meta. Foi apenas uma dissonância in abstrato. Ora, dizer que a crise financeira foi gerada por uma dissintonia in abstrato, com todas as vênias, me parece algo bastante complexo. E também, de outra forma, quero ponderar a Vossa Excelência que não é que a lei, um projeto de lei fez as vezes de lei, é que a meta não era exigida bimensalmente. Nós entendíamos que os decretos eram válidos pelas razões da interpretação que sustentamos do artigo 4º. E aí aproveito para lhe perguntar: de que atos o senhor extrai, diante dessa confusão de interpretação, dessas posições divergentes e tudo isso, de que atos o senhor extrai que o governo teria agido com má fé, com dolo, ao editar esses decretos? Com a palavra, testemunha, senhor Leonardo, 1 minuto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor ministro. Primeiro, de novo, uma correção. Eu não fiz em nenhum momento afirmação de que a emissão desses decretos, eles provocaram a crise. Não foi isso que eu disse. Eu não disse isso. O que eu disse foi: esses decretos não poderiam ser editados porque violavam o artigo 4º da LOA. Eles se relacionam com outros fatores, mas eu não estou dizendo que 1,8 bilhões em decretos impactam meta e provocam crise. A importância dele está no que ele significa, que, a meu ver, é um aviltamento dos nossos sistemas de freios e contrapesos. É minha visão também nesse caso. E a segunda pergunta... A má-fé. De onde o senhor extrai que o governo agiu com má-fé? Em nenhum momento também eu utilizei a expressão má-fé. Ou seja, se eu puder dizer sobre intenção, aí eu acho que sim. Porque como em 2014 isso tinha acontecido, e em 2015, antes que acontecesse, já tinha tido pelo menos 2 manifestações, uma do Ministério Público e depois um acórdão do tribunal dizendo que havia um indício de irregularidade naquele ponto, a existência de novos atos naqueles pontos é bastante surpreendente, porque sem isso eu até poderia imaginar uma situação de desatenção, não é? Alguma coisa do gênero. Em 2015 culpa, me surpreende. Aí, agradeço, Vossa Excelência. Okay? O depoimento de Vossa Excelência é valiosíssimo para a defesa.